Gratidão no nosso coração. A semana agora foi sexta-feira, antes de ontem. Estava agradecendo a Deus, porque eu já falei aqui, dia 2 de agosto para mim é um dia muito importante. Meu aniversário não é dia 2 de agosto. É o aniversário não é o dia do meu aniversário. Mas foi um dia que eu deixei tudo para seguir a Cristo, seguir uma vida ministerial. E sexta-feira fez 34 anos de vida dedicada exclusivamente para o ministério, para o reino. Por uma jesuicidência, exatamente dia 2 de agosto, há 15 anos atrás, eu estava assumindo a liderança, a presidência dessa igreja. Então, dia 2 de agosto, para mim, é um dia marcante, um dia muito precioso. Eu digo, como que a gente não vai ser agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem dado? E eu quero nesta noite compartilhar com vocês uma palavra. Ele cabe bem para o momento, para o nosso aprendizado, nosso crescimento, e para que nós aprendamos a atrair bênçãos de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz que maldição e a bênção não existe sem uma causa. Para a maldição existir tem que ter uma causa, mas o contrário também, para a bênção existir, tem que ter uma causa. Precisa haver uma causa para a bênção existir. Eu quero falar nesta noite, compartilhar com vocês, baseado na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23 e o 24, principalmente o 24. E eu quero falar, irmãos, sobre essa palavra aqui, gratidão. A arte de atrair bênção. A arte de atrair bênção para a nossa vida. Eu sei que a gente perguntando, todo mundo vai responder. Quem gostaria de atrair bênção sobre a sua vida? Todo mundo vai querer. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer uma bênção? Todo mundo quer. Só que tem um caminho que a bênção ela é originada, ela é produzida e ela é trazida para nós. E sobre isso nós vamos discorrer nesta manhã para edificar a nossa vida e para que nós aprendamos realmente a andar por um caminho que atrai e puxa a bênção de Deus sobre nós. Amém? Diz assim em 1 Coríntios 11, versículo 23 e principalmente o 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Eu quero me deter apenas na expressão que está aqui no nosso multimídia, e tendo dado graça, partiu e disse. E tendo dado graça, partiu e disse. Meus amados, no ministério de Jesus, nós sempre vamos encontrar Jesus agradecendo. Esse momento agora que o texto relata, tanto em 1 Coríntios 11, como também no livro de João, Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, Marcos, também Lucas, nos 4 evangelhos é narrado isso. Jesus reunido com os discípulos, ele pega o pão e ele agradece. Todo tempo. Sempre Jesus está agradecendo. Só que o momento pela qual Jesus está agradecendo, dentro de um contexto bem mais complicado. Por quê? Porque é o momento que Jesus está agradecendo pelo pão, partindo e dando para os discípulos, e é o momento que ele sabe que naquela noite, ele vai ser traído, vai ser vendido, ele vai ser preso, ele vai ser cuspido na cara, vão lhe dar bofetões, socos, tapas, pontapés, vão fazer uma coroa de espinho, vão colocar sobre ele, vão bater com uma cana em cima da cabeça, e ele vai ser chicoteado, ele vai ser humilhado, ele vai ter que carregar uma pesada cruz, e ele está dando graça, sabendo disso. Se você soubesse que você vai sair da sua casa, e na esquina você vai tomar uma enorme de uma surra. Uma enorme de uma surra você vai tomar. E vão te deixar você quase que morto, todo quebrado. Aí você chega no portão, antes de abrir, diz, Senhor, quero te dar graça. Obrigado, Senhor.
Sei que vou tomar uma surra ali na esquina agora, mas eu quero te agradecer. Parece que nós não vamos entender isso. Mas exatamente está acontecendo, porque Jesus sabia que ia acontecer. Não é que ele estava prevendo, ele sabia. Ele estava sabendo disso. Mas a Bíblia diz, mesmo ele sabendo, a Bíblia diz, tendo dado graça, ele partiu. Ou seja, ele deu graça. Ele agradeceu. Meus amados, o ato de ser grato é uma das armas mais poderosas da nossa vida. Até o dia 6 de janeiro é considerado como um dia de ação de graça, um dia de gratidão. Porém, nós entendemos que não é o 6 de janeiro que é um dia de gratidão. Para nós, deve ser todos os dias, de janeiro a dezembro. Sempre uma vida de gratidão. Porque gratidão atrai bênção, gera bênção, move bênção sobre a nossa vida. E não é aqui no final, no ministério terreno do Senhor Jesus, que Ele dá graça, sempre. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz, segundo o evangelista Mateus, diz, e por aquele tempo, o Senhor Jesus, erguendo os olhos aos céus, Ele disse, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas dos sábios e dos entendidos, e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Jesus, Ele diz, graças te dou, ó Pai. Em todo tempo, na vida de Jesus, no ministério de Jesus, Ele está agradecendo. Mesmo sabendo de tudo quanto Ele ia passar, de tudo quanto Ele teria que enfrentar. Dizem que gratidão é a memória do coração. Gratidão é a memória do coração. Uma pessoa que é grata, ela tem portas abertas. Ela abre portas sobre a sua vida. Eu sempre digo, quando algum pastor, acho que eu vou trocar de emprego, eu digo, olha, você vai sair do emprego onde você está, da empresa, deixa a porta aberta. Um dia você precisa voltar por ela. Então não fecha as portas. Nunca fecha a porta. Há pessoas que nós somos devedores. Nós somos devedores de gratidão. Há pessoas que um dia te ajudou. E você não pode esquecer. Por isso que a gente diz que gratidão é a memória do coração. Não podemos esquecer. De pessoas que nos abençoaram. Pessoas que estenderam a mão. Não podemos esquecer. Pessoas que são intercessores da nossa vida. Nós não podemos esquecer. E nós não podemos esquecer, amados, sermos gratos a Deus em todo tempo, em todo instante. Porque gratidão atrai bênção, amém? Para guardar na nossa cabeça, diga comigo, gratidão atrai bênção. Diga agora, acrescentando, diga, gratidão atrai bênção e gera milagre. Eu vou explicar por que gera milagre. Por que gratidão produz e gera milagre. A Bíblia diz, meus amados, através do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 18, Paulo ele diz o seguinte, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Aí alguém quer saber, pastor, qual é a vontade de Deus? Eu digo, olha, queridão, a Bíblia diz que a vontade de Deus é em tudo dar graça. Quer saber a vontade de Deus? É agradecer, ter um coração agradecido. E eu digo, não é agradecer quando está tudo indo bem, quando as bênçãos estão chegando, quando você recebe uma boa notícia, então você diz, Deus, muito obrigado, Deus. Não, mas é em tudo, a Bíblia diz, em tudo dai graças, amém? Talvez você vai ter um conflito agora com as Escrituras, quando a Bíblia diz em tudo dai graça, porque não, eu não quero dar graças em tudo, eu só quero dar graça por aquilo que é bom. Pelas adversidades eu não quero dar graça, pelos momentos difíceis eu não quero dar graça, pelo momento que eu me sinto sozinho, abandonado, só, largado, eu não quero dar graça. Mas a Bíblia diz o seguinte, em tudo dai graça. Dói isso, não dói? Ah, mas como é que eu vou dar graça em tudo? Não, eu só quero dar graça quando estou com a mesa farta, tem aquela monte de coisa que eu gosto de comer. Tudo dá graça. Agradecermos. Não por aquilo que nós gostamos, mas até o momento difícil que a gente passa, aprendermos a agradecer. E Jesus está dizendo o seguinte, a Bíblia está dizendo, e tendo dado graças, partiu. E diz, tendo dado graça, sabendo que algumas horas depois, ele estaria amarrado, ele seria esbofeteado,
ele seria humilhado, seria levado para a cruz, e naquela cruz ele ia morrer. Ele sabia. E a Bíblia diz, e tendo dado graça. Pelo que você agradece? Pastor, eu agradeço pelas coisas ótimas, pelas boas. Todo mundo faz isso. A diferença daquela pessoa que atrai bênção sobre a sua vida é que até quando as coisas não estão legais, mas sabe e aprende a dar graça. Como desejo, como pastor de vocês, como pastor dessa igreja preciosa, e já profetizando sobre os nossos que estão aqui nos visitando hoje, pastor de você também, amém? Pastor de vocês, que alguém vai estar cuidando de vocês, a gente cuida através da nossa liderança, dos discipulados. Meus amados, a gratidão atrai bênção sobre a nossa vida. A gratidão move bênção sobre a nossa vida. Okay? Não é que seja da vontade de Deus que você passe por lutas, aflições, dificuldade, problemas e reveses. Não que seja vontade de Deus que você passe. Porém, a vontade de Deus é que, mesmo que você passe, atravesse, você esteja com o coração agradecido. São tantas bênçãos que recebemos, só que nós não valorizamos. Eu digo assim, a gente não agradece um copo d'água, porque você só libera ali a torneira, você toma e deu. Só que se você for analisar, tem países que não tem água, tem lugares que não tem água, que é uma escassez tremenda. Há lugares que tem que caminhar quilômetros para poder trazer uma água suja, uma água poluída, ok? E teve um tempo aqui na igreja que nós mandamos recursos daqui dessa igreja, lá para o sertão do Nordeste, onde irmãos nossos caminhavam 8 quilômetros para ir até um açude e pegar uma água suja, onde os animais bebiam ali e defecavam ali. É a água que eles levavam para poder tomar. Então, como igreja, nós abençoamos e mandamos muita recurso para comprar água lá para os nossos irmãos. Água suja eles tomavam. E caminhando quilômetros para buscar um pouco de água suja. E eu digo, então a gente não agradece porque a gente está acostumado. Só abre ali a torneira, né? Certo? A água com gosto de semai, não tem problema, é bênção de Deus. Nós temos água. A gente não agradece. Porque a gente não sabe o valor que tem. Nós somos uma cultura que existe mais pessoas a reclamar do que pessoas a agradecer. Mas são pessoas que vivem a agradecer, que são pessoas que chamam para si o milagre, que atraem para si as bênçãos. Gratidão atrai bênção. Amém? Gratidão é uma arte de atrair e chamar bênção para mim, para minha casa, para o meu lar. Ok? É mais fácil nós vermos pessoas que estão insatisfeitas, ingratas, amarguradas, do que pessoas satisfeitas, pessoas alegres e felizes. E eu digo, meus amados, uma verdade, você pode anotar aí que agradecimento gera milagre. Amém? Meus amados, Jesus ele vai alimentar uma multidão, o povo começa a ouvir Jesus e vendo sinais, maravilhas e prodígios, a multidão vai com Jesus. Aí Jesus vai para um deserto, para dar uma descansada um pouco com os discípulos. De repente a multidão sabe que está indo para lá, todo mundo vai. E aí Jesus cura, ensina, ministra, e o povo estava recebendo, o povo estava sendo alimentado, como você está recebendo de Deus nessa noite, amém? E você sai daqui abençoado, aliviado, transformado, sai daqui leve, sai daqui curado, restaurado, você sai daqui com algo de Deus, você vem buscar, e quando a gente vem buscar, Deus dá. E aí o que acontece? A multidão estava lá, chega alguém e diz para Jesus, Senhor, manda a multidão embora, porque já está ficando tarde. E essa multidão está com fome, elas estão famintas. O texto está narrado, meus amados, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 11. Diz assim, versículo 1. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E seguia uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo 3. Subiu, pois, Jesus a um monte, sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que a multidão, uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, aonde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe, 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco.
Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, o irmão de Pedro: aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar o povo se sentar. Ora, naquele lugar havia muita relva. E reclinaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então aquela multidão, todo mundo ali sentado, muita gente, quase 5.000, a Bíblia diz quase 5.000 homens. Depois assim, fora as mulheres, fora as crianças. Então calcula-se, estima-se, que deveria ter no mínimo 15.000 pessoas. E vai o marido, mais a esposa e mais os filhos, o número ele praticamente triplica daí para cima. Aí Jesus mandou sentar, todo mundo na relva, e Jesus o seguinte: traz isso que você disse que o que é tão pouco para tanta gente. O texto diz que é 5 pães de cevada, eram pequenos pães, é apenas para o lanche daquele moço, daquele rapaz. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que eram 2 pequenos peixes, pequenos, sei, talvez um lambari, um pouquinho mais graúdo, talvez um peixezinho muito pequeno, mas realmente era só para a refeição daquele moço. Agora o que é? Repartido, a refeição que é para uma pessoa, repartido para 2. Agora vamos multiplicar, não é para 2 pessoas, são para 4 pessoas a refeição de um. Obviamente que aquele ele vai ficar com fome. E se botar 5 pessoas? Bom, vai sobrar bem menos. Vamos ficar com fome, mais fome ainda. E se multiplicar e botar para 50 pessoas? Bom, aí vai dar um farelinho para cada um e deu. Só um farelinho. E para 500? Nem se diz. E para 5.000? Não tem nem dimensão. E 15.000. Pois é, meus amados, foi a expressão que foi dito o seguinte: o que é isso para tanta gente? O que Jesus faz? Mandou sentar, a multidão sentou, trouxeram para o Senhor Jesus, e o que Jesus disse? Jesus, ele não disse: mas só isso? Só essa miséria? Ele não reclamou. Pelo contrário, a Bíblia diz, no versículo 11, então Jesus tomou os pães que desprezavam e achavam que não era nada, que não ajudaria em nada. A Bíblia diz que Jesus tomou aqueles pães, a Bíblia dizia, havendo dado graça. O que Jesus fez? Deu graça. O que Jesus fez? Agradeceu, deu graça. Aquilo que era pouco, aquilo que era nada. A Bíblia diz, depois que ele deu graças, agradeceu a Deus, repartiu pelos que estavam ali sentados. De igual modo fez com os peixes. Quando eles queriam, e quando estavam todos saciados, alimentados, disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. De repente o Tomé, que é o duvidoso, disse: Senhor, tu quer que nós façamos o quê? Recolher? Tá onde? Não tem recolher, o povo comeu tudo, não vai ter nada. Mas eles obedeceram a palavra do Senhor Jesus, que orou abençoando aquele pão, orou agradecendo aquele pão, porque a Bíblia diz que tendo dado graça. Jesus foi agradecido, e tendo dado graça, a Bíblia diz que Jesus então, ele repartiu, o mesmo texto de 1 Coríntios 11, e tendo dado graças, partiu. Jesus agradece e reparte. Não é o texto da ceia, aqui que nós estamos lendo a respeito da multiplicação dos pães, em João capítulo 6, isso é bem mais lá na frente, mas Jesus tem o hábito, irmãos, de sempre dar graça, e aí ele dá graça, reparte. Depois que todo mundo come, já recolham. E a Bíblia diz que eles começaram a recolher. A Bíblia diz que eles recolheram e colocaram em 12 cestos cheios de pedaços de pães. A multiplicação. E não é cestinho, eram grandes os cestos. Porque, meus amados, Jesus agradeceu. Jesus estava agradecendo. Versículo 13 diz: recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram e aos que haviam comido. Pães e peixes eram pequenos e desprezíveis aos olhos de muitos. Quem sabe nas nossas mãos, a gente diz: para que isso? Talvez algum ia criticar, dizer: Senhor, foi falta de planejamento, falta de responsabilidade. Talvez havia uma discussão, quem sabe havia uma briga. Mas chegou na mão de Jesus, Jesus agradeceu aquele pouco que tinha. Jesus, meus amados, apresentou a Deus em gratidão. Ele não fez uma reclamação: Deus, o que eu vou fazer com isso aqui? Essa miséria. Mas ele pegou e agradeceu.
E a Bíblia diz, meus amados, que depois da gratidão, da oração de gratidão, a Bíblia então diz que ele alimentou a multidão e ainda sobrou 12 cestos. Caminho para o milagre, irmãos, é a gratidão, é sermos gratos. E a vida do ser humano é reclamar, reclamar, reclamar. Começa o dia reclamando, é a manhã inteira reclamando, a tarde inteira reclamando, vai dormir reclamando, acorda reclamando. Só que assim, eu não reclamo para Deus, mas se você reclama durante o dia, o nosso Deus, irmãos, acompanha o que a gente fala. Nosso Deus, ele é onipresente. Onipresente está em todos os lugares. O nosso Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. E o nosso Deus, ele é onipotente, ele é todo poderoso. Todo poder está na mão dele. E aí Deus vê as nossas palavras de reclamação. E não a expressão de gratidão ao nosso coração durante o nosso dia. O apóstolo Paulo, meus amados, quando as coisas não pareciam favoráveis para ele, estavam contra ele, ele vai nos escrever uma carta. E ele manda nessa carta a gente viver contente. E qual é o contexto que o apóstolo Paulo escreve essa carta? Ele escreve dentro de uma cadeia. Não porque ele cometeu um crime, mas ele foi preso por causa da pregação do Evangelho, mensageiro de Cristo, e ele vai preso. Na realidade, Paulo escreve 4 cartas, que são chamadas as cartas da prisão. E uma delas é Filipenses. Paulo teve a sua primeira prisão em Cesareia Marítima, teve outra prisão também em Roma, certo? Mas ele escreve um total de 4 cartas, são chamadas a carta da prisão. E Paulo, dentro de uma prisão, que está preso por coisa que ele não é culpado, mas ele diz lá o seguinte: digo isto não por causa da pobreza. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Mas assim, aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente. Crescimento espiritual é quando você diz assim, aprendi a viver contente. E aprender a viver contente não é quando as coisas estão boas. Ninguém aprende a viver contente quando está bom. Eu digo, aprender a viver contente é quando as coisas não estão boas como eu gostaria. Quando as coisas nem deram certo como eu gostaria. Mas Paulo diz o seguinte, aprendi a viver contente. Aí ele vai colocar agora a lista do que ele aprendeu a viver contente. Diz ele assim, aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De ter todas as coisas, de ter tudo e todas as circunstâncias, ele diz, eu já tenho experiência, tanto da fartura, como também da fome. Ele diz, eu aprendi até a passar fome. Aprendi a passar fome, diz ele, aprendi a viver contente, até passando fome. Assim como ter abundância, como também ter escassez, não ter nada. Diz ele, aprendi todas as coisas. Aprendi a estar contente com todas as coisas. Aí depois disso, ele vai citar um famoso versículo que todos nós gostamos e amamos, que é a expressão, tudo eu posso naquele que me... Só que ele não está dizendo, tudo eu posso naquele que me fortalece, que são bênçãos que estão chegando. Mas é o seguinte, eu aprendi a viver contente, em todas e qualquer circunstância. Ser honrado, ser humilhado, ser pisoteado, ser envergonhado, passar fome ou ter comida, ter privação das coisas, como também ter as coisas, viver uma prosperidade, viver um tremendo momento de escassez e dificuldade. Aí é nesse contexto que ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Meus amados, quando agradecemos, no mundo espiritual, é ativado uma força, uma graça de Deus para vencer no tempo de crise. Exatamente isso que o apóstolo Paulo aprendeu a viver feliz em qualquer circunstância. Ok? Por exemplo, quem glorifica a Deus? A Bíblia vai dizer, lá no Salmo 50, versículo 23, quem glorifica a Deus. E aí vai dizer o seguinte, a resposta de quem glorifica a Deus, Salmo 50, verso 23, diz assim, o que me oferece sacrifício de ação de graça, esse me glorificará. Quem oferece sacrifício de ação de graça, ou seja, quem está é um sacrifício de agradecer, mas a Bíblia diz assim, esse é o que me glorifica. Okay? Então a gratidão, amados, ativa uma provisão sobrenatural. Nas mãos do Senhor Jesus, ele agradeceu e Deus operou, Deus fez, Deus realizou o milagre da multiplicação. Existe um outro texto também, Jesus fez 2 vezes a multiplicação dos pães e dos peixes. Em uma outra oportunidade também,
de que uma multidão estava no lugar deserto, não tinha para onde alimentar o povo, não tinha aonde comprar o alimento para tanta gente, né? Não tinha o mercado, não tinha dinheiro suficiente no caixa dos apóstolos, dos discípulos, não tinha recurso, não tinha onde comprar. E aí a Bíblia diz, irmãos, Mateus capítulo 5, verso 36, a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. O que Jesus faz? A mesma coisa. Ele pega o que tem e agradece. A Bíblia diz assim, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graça, partiu. E dando graça, partiu. E agradecendo, partiu. E fazendo agradecimento a Deus, ele partiu o pão. A Bíblia diz assim, todos comeram e se fartaram. E do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e de crianças. Novamente. Ou seja, parece que cada vez que Jesus vai fazer um milagre, ele agradece. Ele não agradece depois que o milagre chegou. Não é assim que a gente faz? A gente faz o seguinte, recebi o milagre, então agora eu agradeço. Depois que eu passar a prova, eu agradeço. Mas o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, vai nos mostrar que a gratidão, ela vai até antes de fazer a oração. Passando pela prova, agradecendo, louvando, bendizendo, buscando a Deus e não abandonando. Graças a Deus pelo testemunho daqueles que vêm cair bem com a mensagem. Todo o tempo, bendizendo, buscando, adorando o Senhor, louvando o Senhor. Indo lá na casa de paz, fazendo casa de paz, animando o pessoal, mostrando o caminho que é Jesus, agradecendo e louvando a Deus. Que preciosidade, irmãos. Esse caso foi muito usado por Deus nessa campanha Casa de Paz. E Deus honrou a vida deles. Começou um aprisco. Mas assim, agradecendo a Deus, louvando a Deus e as portas se abrindo. Deus usando a vida deles. Meus amados, coisa tão preciosa é a gente saber agradecer. A gente aprender a louvar, a adorar ao Senhor em todo o tempo, em toda circunstância. Jesus, amados, não reclamou daquilo que ele não tinha. Ele não reclama daquilo que ele não tinha. Ele foi grato por aquilo que ele tinha. 5 pães e 2 peixinhos. As pessoas reclamam do seu salário, reclama da sua renda, enquanto deveria abençoar a sua renda, dizer, Deus, muito obrigado por essa renda. Mas Senhor, faz um milagre, Senhor. Faz um milagre, Senhor. Muito obrigado. Agradecer todo o tempo. Meus amados, a provisão de milagres são gerados numa atmosfera, num ambiente de gratidão do nosso coração. É produzido com o nosso coração agradecido. Jesus foi grato pelo que ele tinha. Ele apresenta a Deus, ele apresenta ao Pai aqueles pães, tanto na primeira multiplicação, quanto na segunda, ele apresenta ao Pai dizendo, graças te dou, Senhor. Senhor, eu te dou graças. Digo, eu não me vergonho, não podemos ter vergonha de agradecer o alimento em casa. Vai fazer a refeição, agradece. Nós temos sempre esse hábito de agradecer. E quando a gente vai no restaurante, estou meio preocupado. Eu agradeço, obviamente que eu não faço uma gritaria lá, espantando todo mundo. Minha oração pelo alimento, a gente diz entre os filhos, vamos agradecer. A gente agradece, faz oração em público mesmo. Até hoje nunca fomos expulsos de nenhum restaurante. Nós aprender a agradecer em todo o tempo. Porque gratidão, irmãos, abre portas. Gratidão nos abençoa. Gratidão atrai bênçãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Chegou um momento em que vieram a Jesus vários homens com a mesma doença. Acho que passou Jesus próximo de uma colônia de leprosos, que eram portadores de hanseníase, e de repente a Bíblia diz que 10 leprosos começaram a gritar e pediram socorro para Jesus. A Bíblia diz, está registrado em Lucas 17, versículo 11. Diz assim, e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passava pela divisa entre Samaria e Galileia, e ao entrar na aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, aos quais pararam de longe. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ele, logo que os ouviu, disse, ide mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que enquanto iam, ficaram limpos. Verso 15, um deles, vendo que foi curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz,
e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graça. E esse era samaritano. Samaritano não se dá com judeu. Samaritano, os judeus consideravam os pecadores, os podres, os afastados, né? Os que não eram realmente crentes em Cristo Jesus, crente em Deus, né? Era uma nação desviada para eles. A Bíblia diz que era um samaritano. Versículo 17, perguntou Jesus: não foram limpos os 10? E os 9 aonde estão? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, senão esse samaritano. Verso 19, e disse Jesus: levanta-te, a tua fé te salvou. Meus amados, ele voltou, eram 10, só um voltou. Aí eu tinha uma matemática, não que seja exatamente uma matemática precisa, mas eu vejo assim, a cada 10 pessoas que são abençoadas, só um agradece. Só tem uma pessoa que tem disposição no seu coração de ser grata. Eu já tem atitudes que a gente faz que é meio no automático. Tem um coração agradecido, ele está sempre agradecido. Esse homem recebeu a graça, a cura, como os outros receberam, os outros foram. Mas ele voltou. Há pessoas interessadas na bênção. Há pessoas que querem a bênção, que querem apenas receber a bênção. Recebeu, estou pronto. Preciso mais. Por que continuar indo e servindo a Deus, servindo a Cristo? Já recebi a bênção que eu queria, agora pronto. Foi só aquele momento. Não, meus amados. Esse homem, ele recebeu a bênção, mas ele voltou. Interessante que Jesus faz, no texto, 3 perguntas. 3 perguntas Jesus faz. Quais são as 3 perguntas que Jesus fez? Primeira pergunta foi: não foram purificados, curados os 10? A segunda pergunta: onde é que estão os outros 9? E a terceira pergunta: não se achou quem voltasse a dar louvor a Deus, a não ser estrangeiro? A não ser estrangeiro. Terceira pergunta. Então, meus amados, a cada 10 pessoas, um é grato. Qual é o grupo que você está? Qual é o grupo que você pertence? Ao grupo que volta para agradecer? Ou o grupo que recebe, mas não agradece mais? Não carrega um entendimento de gratidão no coração. E é isso, meus amados, que desejo que você, nessa igreja, a nossa igreja, que Deus nos tem dado para uma visão de trabalho extraordinário, de nós sermos abençoados por Deus. Eu desejo muito que vocês sejam grandemente abençoados por Deus. Mas não tem como ser abençoado pelo Senhor se não tiver cultura de gratidão. Se nós não vivermos no nosso dia a dia, no nosso caminhar, de termos o nosso coração, na mentalidade, de sermos agradecidos a Deus. De sermos agradecidos em todo o tempo. Como o apóstolo Paulo está dizendo, e vai nos ensinar, ser agradecido em tudo. Não em algumas coisas. Não é em alguma coisa que é seletivo. Israel, por exemplo, sofria muito porque eles eram mal agradecidos, viviam reclamando, viviam a murmurar, viviam a se queixar. Tem a passagem ali que fala sobre Coré, Datã e Abirão. Datã e Abirão eram de outra tribo. Mas interessante que Coré, meus amados, ele era da tribo escolhida por Deus, dos levitas. Ele se rebela. E ele se levanta para reclamar. Interessante que a Bíblia vai falar que os israelitas, os hebreus que saíram do Egito, todos eles morreram no deserto. Qual é a causa da morte? Falta de gratidão. No coração não tinha gratidão. Tinha mais era a reclamação. Muito mais era a presença de queixa. Aí o apóstolo Paulo, ele adverte para nós não sermos como eles lá no deserto, que morreram no deserto, que murmuravam. E sempre achavam motivo para reclamar. Aí Paulo vai registrar em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Ele diz o seguinte: fazei todas as coisas, sem murmuração, nem contendo, sem reclamação. Façam tudo sem reclamar. E às vezes o pai chega para o filho: filho, coloca o lixo lá na rua. Ah, pai, por que tem que ser eu? Como se fizesse um trabalho que ia morrer, está sendo levado para a morte. Dizer: papo, que alegria, pai, que alegria eu vou fazer, pai. Afinal de contas, tudo que eu tenho, me dá tudo, é calçada, é roupa, é estudo, é alimento. Está investindo, não vai me cair as mãos. Mas tem uma cultura, achar tudo ruim, reclamar. Filha, lava a louça lá para a mãe. Ah, mãe, eu estou aqui no Face, não dá, estou no Instagram, eu tenho que terminar de ver essa série no Netflix aqui, um seriado.
E aí fica reclamando quando se pede alguma coisa, porque a cultura da reclamar. E aí a gente vai criar, meus amados, filhos que não serão abençoados, porque não entende a bênção que é ser grato. A mãe pediu, não precisa nem pedir. Eu digo que marido, às vezes o marido reclama, minha mulher manda. Não deixa a mulher mandar em você, querido. Se eu disser assim, marido, lava a louça. Não, querida, eu já lavei, já está lavadinho. Já sequei e já está guardado. Pronto. Marido, varrei a casa para mim. Não, é negativo. Já varri, já está encerado e já está tudo mais. Pronto. Sem problema. Ok? Vai a dica aí. Ok? Já não tem o curso de marido aqui ainda, viu? Não tem o curso de marido ainda aqui na igreja, né? Ensinar marido como trocar a resistência do chuveiro, como trocar uma lâmpada. Tem marido que acho que não sabe trocar uma lâmpada. Vamos ensinar essa moçada aí abençoada. Até os que querem casar. Tem que passar pelo curso de marido, né? Tem que saber como fazer a instalação lá, como consertar a torneira. O Thiago já está sendo treinado lá. Lá em casa já me ajudou a consertar 3 torneiras lá. Né? Fazendo curso de marido. O coração também já se inclinou, né? Já foi pescado. Queridos, nós precisamos abandonar a cultura do reclamar. E ter mais no nosso coração a cultura da gratidão, porque gratidão atrai bênção, amém? A Bíblia diz, meus amados, fazei todas as coisas sem murmuração e contenda. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim, regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Verso 18, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Pastor, onde é que o senhor disse isso? Na Bíblia. Está na Bíblia, não precisa dizer, o pastor disse. Não, a Bíblia diz, meus amados, em tudo dai graça. Por que em tudo dai graça, pastor? A Bíblia vai dizer porque essa é a vontade de Deus. Amém, queridão? Amém? Em tudo dai graça porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Em tudo eu dou graça. Agradecer em todas as coisas. Ok? Gratidão, irmãos, como um estilo de vida para nós. Colossenses 3,17 diz assim, e tudo quanto fizerdes, seja em palavras, ou em obras, ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. Dando a Ele graças ao Pai. Okay? Por que dá graça? Tessalonicenses 5,18, porque essa é a vontade de Deus. Quando é que devemos dar graça? Tessalonicenses 5,16, Filipenses 4,4, diz assim, sempre, em todo tempo, em todo instante. Em que devemos dar graça? 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia vai dizer que devemos dar graças em tudo. E como devemos dar graça? Colossenses 3,17, devemos dar graças em nome de Jesus. Amém? Porque essa é a vontade de Deus. Em sintonia com a vontade de Deus, nós recebemos as bênçãos que Deus tem. Ok? Devemos, meus amados, ser gratos a Deus. Há um precioso lindo que cantávamos, né? Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Contas, uma a uma. Dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Devemos lembrar, irmãos, que Deus já fez por mim. E não esquecer o que Ele já fez por nós. Sabe aonde você chegou? E dizer, Deus, muito obrigado por conseguir chegar até aqui. A Bíblia diz assim, até aqui nos ajudou? Não devemos estar agradecidos ao Senhor. Jesus agradeceu, meus amados, ao Pai. No momento assim, digamos que foi muito importante no ministério de Jesus e foi culminante para a decisão dos judeus acabar com Jesus. O amigo de Jesus, chamado Lázaro, morava em Betânia. Betânia fica bem pertinho ali de Jerusalém, bem próximo de Jerusalém. De repente, a notícia é que Lázaro não está bem de saúde, não está legal de saúde. Alguém vai lá avisar que Lázaro, amigo de Jesus, a quem Jesus amava, estava doente. A Bíblia diz que Jesus demora-se mais 2 dias no lugar onde estava. E Jesus volta para lá para curar. Só que aconteceu, o Lázaro já estava morto. Já estava 4 dias morto. Aí Jesus chega em Betânia, as irmãs estão chorando, Marta, Maria estão chorando. E Jesus, onde é que ele está? Diz, está no cemitério. Diz, qual o túmulo? Levaram Jesus ao túmulo. E na frente do túmulo, Jesus está na frente do túmulo. Eles eram colocados enormes pedras. O que Jesus faz naquele túmulo? Ele não fica desesperado, gritando, Lázaro, por
porque tu morreu, Lázaro. Que vida triste, que vida horrível, perdi o meu melhor amigo. Não. Olha o que Jesus faz. E acompanhe. No texto de Evangelho de João, capítulo 11, verso 40, diz assim: respondeu Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Verso 41. Tiraram então a pedra. E olha o que Jesus fez. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou. Graças te dou. A gente não vai fazendo um velório, Senhor, te dou graças, Senhor, que o irmão morreu. Ele deve ser apanhado ali. Mas Jesus chega lá: Pai, graças eu te dou. E as irmãs chorando. Como vai dar graça? Eu digo que o estilo de Jesus é sempre agradecendo. Graças eu te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas. E ele está sempre agradecendo. É o estilo de vida. Se você vai ler a respeito de Davi, um dos grandes, maiores reis de Israel, é uma vida de gratidão a Deus. E as portas sempre estão abertas sobre a vida dele. Sempre vai ter porta aberta, irmãos. Uma pessoa que tem a cultura da gratidão. E aí Jesus diz o seguinte: graças te dou, Pai. Te agradeço, Pai, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouve, por causa da multidão. E aí Jesus vai falando. Mas antes de realizar o milagre, de ressuscitar o morto, de ressuscitar Lázaro, que está há 4 dias sepultado, Jesus ele faz uma oração de gratidão. E o milagre, ele é antecedido pela gratidão. E como é que a gente quer receber sem agradecer? Como é que a gente quer receber algo só reclamando da vida, só se choramingando da vida, só vivendo a contar os meus dilemas, os meus problemas, as minhas fases mais complicadas e difíceis, reclamando, e eu quero que a bênção chegue. Não vai chegar, não vai, não vem. Se nós mudarmos a mentalidade, a cultura de que o certo o correto é nós sermos agradecidos e saber que a gratidão atrai no mundo espiritual bênção sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu lar e sobre a minha vida. É isso que nós precisamos em Cristo aprender, irmãos. Lázaro voltou à vida, Lázaro foi ressuscitado após uma oração que começou com gratidão. Então aprenda, não chegue a Deus já pedindo: Deus, eu quero porque eu preciso, porque tu manda. Senhor, eu te louvo porque tu é grande, tu é poderoso, até aqui tu me ajudou, até que tem me aberto portas, Senhor. Bom é confiar em ti, no teu amor. Senhor, eu te amo, eu te adoro, tu é tudo para a minha vida. Agradando a Deus, louvando a Deus, bendizendo ao Senhor, adorando ao Senhor, sendo grato a Ele pelo que Ele já fez. Então sim, as portas começam a se abrir. Mencionava eu aqui que Davi foi um homem muito abençoado. O rei Davi foi um homem muito abençoado. Foi um homem tremendamente abençoado. Mas ele carregava a cultura que nós precisamos carregar e ter, meus amados, que é a cultura da gratidão. 1 Crônicas 16, verso 7, diz assim, 1 Crônicas 16, 7, diz assim: foi naquele dia que pela primeira vez, Davi encarregou Asaf e seus filhos, seus parentes, de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão. Aquele dia foi a primeira vez que Davi encarregou Asaf e os seus parentes de louvarem ao Senhor com salmos de gratidão, com louvor de gratidão, com louvor de agradecimento. Aquele primeiro dia. Como que um homem assim não vai ser abençoado? Como que as portas não vão se abrir? Se um homem que eles, olha, eu quero que vocês façam louvores, somente louvores de gratidão. Vocês tenham louvor de gratidão. Aí, meus amados, esse homem, ele é um homem abençoado pelo Senhor. Ele sabe ser grato a Deus. Ele sabe lutar com as ferramentas certas. Quer atrair bênção? Atraia com a ferramenta certa, gratidão. Não adianta, meus amados, querer fazer de uma outra forma, de outro meio, contrário ao ensinamento da palavra de Deus. E eu digo e repito para vocês, eu trago-lhes essa mensagem por inspiração de Deus, e por carinho, por amor que eu tenho para com vocês, desejando que todos vocês sejam grandemente abençoados por Deus. Mas o caminho para ser abençoado é através da gratidão, atraindo a bênção de Deus através da gratidão. Amém? Seja grato a Deus nas pequenas coisas.
Não espere as coisas enormes, gigantescas acontecer para agradecer. Agradeça pequenas coisas. Agradeça pelos detalhes. Peça ao Espírito Santo que te ajude a lembrar das boas coisas que Deus tem ministrado, que Deus tem feito. Amém? E seja grandemente abençoado pelo Senhor. Amém? Nós vamos orar. Quero convidar o Ministério de Louvor a passar aqui. Pois nós queremos orar a Deus. Que oração vamos fazer? Acho que a primeira oração é uma oração de pedido de perdão para Deus. Dizendo: Deus, quero pedir perdão, porque eu tenho reclamado adoidadamente. Sou viciado em reclamar. Sou um dependente, não químico, mas sou dependente de reclamação. Senhor, converte a minha boca, converte a minha mente, converte a minha alma, Senhor. A partir de hoje eu quero aprender a cultura de atrair bênção através da gratidão. Me ensina, meu Deus, me lembra, trabalha no meu coração para que eu possa atrair as tuas bênçãos sobre a minha vida. Amém? Seja grato nos detalhes, grato nas pequenas coisas. Amém? Não espere por grandes coisas para ser grato a Deus. Aprenda a agradecer todos os dias, ao amanhecer, ao anoitecer, ao findar do dia, em cada dificuldade, em cada detalhe. Deus, muito obrigado. Sabe o que tu faz. A Bíblia diz, meus amados, e nos revela que as coisas ocultas, elas pertencem para Deus. As coisas reveladas ao homem e aos filhos dos homens. Se eu não entendo, estou no controle de Deus. Deus seja louvado, sabe o que faz. Deus seja louvado. Aprenda a dizer obrigado. Aprenda a agradecer. As pessoas também, porque é uma questão de cultura. Eu agradeço a Deus quando eu agradeço também as pessoas que estão na minha volta. Vamos aprender isso, meus amados. Agradeça ao Senhor. O salmista, ele disse: bendiga a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Diz: bendiz a minha alma, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não te esqueça, não te esqueça. Não te esqueça dos benefícios que Deus tem derramado sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua vida, sobre os livramentos que Deus te livrou de morte, na tua vida que estava jurada a ser acabada, terminada, exterminada, e Deus te sustentou, Deus te livrou, Deus te sacou, Deus te tirou de lá. Agradeça ao Senhor pela oportunidade que você está de ter um encontro com Ele nesta noite, de tomar uma decisão por Cristo Jesus. Agradeça pelos filhos que Deus te deu. Agradeça pelos filhos que Deus vai te dar. Agradeça pelas bênçãos que vão chegar. Eu sempre conto, a Luciana estava grávida. Eu botava a minha mão sobre a barriga dela e eu abençoava os meus filhos, agradecendo. Deus, obrigado. Sabia se era menino ou menina, Senhor? Sei que vem, mas vai ser bênção. Vai ser para te servir. E está aqui servindo, amados. Essa outra não está aqui porque casou, mas está servindo o Senhor em Canoas. Abençoa, agradeça. A bênção não vai chegar, e talvez ainda não chegou, porque você não aprendeu ainda o caminho certo, a receita certa, a maneira certa, que é através da gratidão que as bênçãos vão chegar para a tua casa. Quem sabe você até meio que desanimou: mas já orei, já busquei, já pedi, e as coisas não vieram. Há pessoas que desanimam: mas eu estou na igreja, eu vou na igreja buscar, e as coisas não vêm. Mas está sempre a vida inteira se lamuriando, se queixando, se fecha, se tranca, e quer que as coisas aconteçam. Amado, não vai, porque Deus não quebra princípios. Deus não quebra as suas regras, os seus mandamentos. É aquele caminho, aquela receita. Não tem como você extrair sem que haja, sem que passe pelo caminho legal das coisas acontecerem. E o caminho da bênção é o caminho da gratidão. Não tem atalho, não tem outra maneira, não tem outra forma. Deus quer agir sobre você. Deus quer abençoar, Deus quer usar tremendamente a tua vida. Mas aprenda o caminho precioso, que é o caminho da gratidão. Cada vez que você vem ao culto, você está aqui louvando, agradecendo, louvando o Senhor. Mesmo com grande dificuldade e luta, mas você estaria firme, louvando, bendizendo, agradecendo e exaltando o Senhor. Sempre, 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 você vai atraindo bênçãos sobre a sua vida.
O inimigo vai tentando te atropelar, mas você está ali firme, agradecendo, louvando o Senhor. E Deus está lutando por você. Deus está lutando pela tua causa. Deus está lutando por ti. Deus está pelejando por ti. Vamos lembrar também, tem uma passagem lá no Antigo Testamento. Josafá tem uma guerra muito grande. E aí Deus diz o seguinte: olha, chame os músicos, chame os levitas, chame os adoradores, tragam instrumentos de louvor. E eles trazem, meus amados, instrumentos de louvor. Eles começam a tocar louvores, adorando a Deus, exaltando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. E enquanto eles estão louvando, Deus está agindo, Deus está dando vitória, Deus está abrindo portas, Deus está concedendo graça sobre a vida deles, através do louvor. O louvor abre portas. O que Paulo e Silas estão fazendo na prisão, perto da meia-noite, lá na cidade de Filipos? A Bíblia diz que eles estavam cantando louvores a Deus, estavam adorando o Senhor. De repente, começa a tremer, um barulho de ferro, aí começa a tremer aquele lugar, as cadeias se abrem. Meus amados, o que eles estavam fazendo? Louvando a Deus, agradecendo e bendizendo ao Senhor. E as portas se abriram. Tem portas para se abrir, a porta não se abriu ainda, porque você não está aprendendo realmente o caminho da bênção. O caminho, meus amados, para as portas se abrir é louvar a Deus, é bendizer ao Senhor, é ser grato a Deus, e as coisas vão agir. Deus vai agir em nome de Jesus. Dependa do Senhor, louve e exalte a Ele. Vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus. Comece a entrar em nome de Jesus, um ambiente de adoração, Senhor. Gratidão a Ele, peça também perdão, se arrependa. Se você estava sempre a reclamar, em nome de Jesus, a bênção não vai chegar, a bênção não vem, a bênção está trancada, enquanto o coração está com o coração sem a expressão, sem um ato de adoração, sem uma rendição de gratidão. Peça ao Senhor perdão, em nome de Jesus, e começamos depois a louvar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito é o Teu nome. Ministra, meu Deus, em nome de Jesus, ao nosso coração. Meu Deus, a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, a ministrar a cada um de nós, Senhor, desde o mais novo até o mais velho, Senhor. A todos aqui, meu Deus, a importância que é, meu Deus, que o Senhor venha converter o nosso coração. Que o Senhor, meu Deus, venha transferir, venha mudar, meu Deus, as palavras, meu Deus, de reclamação, em palavras de adoração e louvor, mudando a nossa mente, Pai. A transformação da nossa mente, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, o mundo será transformado, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, através da renovação da nossa mente, do nosso pensamento, através, meu Deus, da Tua palavra, meu Deus, a nossa vida, nosso coração e a nossa alma, Senhor. Meu Deus, faz-nos abandonar, Senhor. Meu Deus, a espiritual, Senhor, da reclamação, da murmuração, da queixa, meu Deus, que a nossa vida mude, Senhor. Eu oro, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para que o Teu louvor, Pai, esteja sempre nos nossos lábios, no nosso coração, contínua e constantemente, Pai. A Ti nós louvamos, adoramos e bendizemos. Vem sobre nós, vem a Tua graça sobre nós, vem a Tua inspiração sobre nós. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos Te bendizer, queremos Te louvar, queremos Te exaltar e nos entregar por inteiro, nos entregar por completo, Senhor, não pela metade, não parcial, meu Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos como a maioria, Pai, que é ingrata, como aqueles 9 que receberam a bênção, mas não voltaram para agradecer, não tiveram uma cultura, uma vida de gratidão. Nos dá, meu Deus, um coração tremendamente grato, Senhor, que dizer até aqui, o Senhor nos ajudou, e o Senhor continuará a nos ajudar ainda muito mais. Oramos, meu Deus, e pedimos, Pai, a manifestação do Teu favor sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Adoramos a Ele.